Eu sou o Dr. Alexandre Miranda, médico, urologista e andrologista. Sou também pesquisador e desenvolvedor de algumas técnicas cirúrgicas e patentes na área da medicina sexual masculina. Estou aqui dando a continuidade com o Antônio Carvalho, que é psicólogo cognitivo-comportamental com mais de 30 anos de experiência, que faz a aplicação da cognitivo-comportamental na sexualidade do ser humano, masculina, feminina, mas mais o masculino, eu acho que hoje, né? É tendo casal, né, Alexandre? Casal geral, também. A queixa então, sexual todo mundo. em geral a gente tem de casal, acho que tanto a queixa do homem quanto a queixa da mulher, né? E aí eu queria levantar a bola aqui para a gente iniciar esse papo, falando sobre as medicações orais, a tal da Tadalafila, que agora está na moda, todo mundo só fala da tal da Tadalafila, tem música até, né? Eu descobri que tem música da Tadalafila. Olha que coisa, rapaz. E em 2023 foi a medicação mais vendida para homens, principalmente, mas foi a segunda medicação mais vendida no Brasil. Olha, impressionante, né? Teve um aumento de um ano anterior para o ano passado de 40% na venda da Tadalafila. Então teve uma disparada. Hoje nós sabemos que a droga é extremamente segura, porém tem um ponto, que tem muita gente que usa medicação, né? E é um uso recreativo, entre aspas, e a gente começou a descobrir que esse uso recreativo gera alguns problemas, né? Gera algumas dependências. Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre isso. Pô, feliz de estar de volta aqui, né? Tocando um assunto, falando de assuntos super importantes aí para a vida do homem, para a sociedade de uma maneira geral. E esse assunto que a gente está levantando agora, né? Esse uso indiscriminado, recreativo da medicação, Alexandre, vou te falar que isso é quase um problema de saúde pública, sabe? É sério, porque o que está acontecendo? Está chegando lá no consultório muitos garotos jovens que não conseguem se relacionar sem tomar o medicamento. Eu tenho recebido isso também. Tem chegado para você, né? Sim. Só que para você chega quando ele toma o medicamento e não funciona, né? Isso. Aí é um negócio mais sério ainda, né? Que ele entra em desespero. Mas muitas vezes chega para mim o garoto usando mesmo e de maneira indiscriminada. Ele vai se relacionar e ele vai lá e toma o remédio. E o que acontece, Alexandre? O remédio, a gente fala causa dependência, a gente tem que separar duas coisas. Esse medicamento, ele não causa dependência física. Não, nenhuma dependência química. Nenhuma, não é igual um benzodiazepínico, Sim. né? Não causa dependência, então isso tem que ficar claro. Mas o que ele causa? Ele causa uma distorção na percepção de como a ereção acontece. Sim. Então o que vai acontecer? Se eu tomar o Cialis, Viagra, vamos chamar desse, né? A gente chama de medicamentos para ereção, né? O pessoal começa a tomar essa medicação. E o que vai acontecer? Realmente eles são fantásticos. O remédio funciona muito bem, tem pouco efeito colateral, né? Você como médico... Sim, são pode seguras. melhor E né? hoje em dia a gente sabe até que o uso crônico dessas medicações, ela gera um fator de proteção cardiovascular, até o inverso. Sim. Homens que chegaram na emergência infartando, que estavam tomando essas medicações, tiveram um resultado posterior muito melhor. Em termos de mortalidade, eles morreram menos, tiveram menos insuficiência cardíaca, necessitando mais tratamentos depois. Então hoje a gente sabe que a medicação ela não só é segura, como ela faz bem para o endotélio. Tem alguns poréns aí no meio. Eu até cheguei a fazer um vídeo sobre isso. Mas um outro ponto que eu quero que você aborde é justamente essa dependência psicológica. Quer dizer, organicamente é ótimo, bem tolerado, seguro, mas aí vem o ponto. Exatamente. Por quê? O homem começa a tomar e ele passa a ter uma ereção mais rápida e melhor do que normalmente ele teria sem tomar o remédio. Sim. E aí ele perde a referência de como o mecanismo de ereção funciona. Porque o que vai acontecer? Eu tenho um delay, né, para ter ereção, não é verdade? Sim, para se estimular. Dependendo do estímulo erótico, da fantasia, do erotismo, eu tenho um delay. E o que vai acontecer? Quando o homem vai tomando essa medicação, esse delay diminui. Que no primeiro momento é ótimo, né? Sim. É ótimo. Mas qual é a consequência disso? Eu vou perdendo a referência do que seria o delay esperado para a minha idade. Sim. E se esse homem já tem uma preocupação de performance, se ele já tem uma ansiedade, ele começa a ficar preocupado antes da hora quando ele não toma o remédio. Sim, começa a acontecer isso. E aí ele entra no ciclo da falha. E aí o que vai acontecer é que ele começa a ficar tão angustiado, tão ansioso, que às vezes nem tomando o medicamento ele funciona. E aí ele entra em desespero. Porque ele está tomando medicamento de ponta, Sim. que funciona bem, que tem uma boa resposta, mas para ele não funcionou. E aí ele pensa catastroficamente que ele está muito doente.
Que está com problema na ereção, está com problema peniano. Problema peniano. E qual é o ponto? É porque, no fundo, ele não está nem dando tempo para a ereção dele acontecer. Porque ele começa a ter uma referência distorcida de como é que se dá o mecanismo de ereção. Eu diria para você que esse é o grande problema do uso desse medicamento. Principalmente entre os jovens, está muito comum. Entre os jovens. E às vezes o homem mais velho também. Porque, por exemplo, se você tem 40 anos, 50 anos, você tem um delay para ter ereção. Sim. Não, ok, delay normal, você tem 40, 50 anos do próprio corpo, né? Quando você toma um medicamento, a ereção vai funcionar mais rápido. Não tem nenhum problema, desde que o paciente saiba disso. Sim. Que ele não tem nenhum problema naquele momento. Você vai tomar remédio, vai facilitar até no homem mais velho, ele até tem a indicação, porque já tem um leve grau de disfunção. Não tem problema. Não tem nenhum problema. Agora, se ele não entende isso, se ele passa a usar isso como referência, ele não consegue mais ficar sem tomar o medicamento. Sim. E aí você tem um problema, porque uma coisa é você usar o remédio com o intuito de, olha, eu vou melhorar aqui a minha performance, o médico indicou, é importante para mim. Outra coisa é você não conseguir mais se relacionar sem tomar o remédio. Eu ia falar isso. Eles não conseguem mais ter relação se não faz uso da medicação. Aí você tem uma situação muito ruim, porque isso vai interferindo na dinâmica do casal, na dinâmica de... E aí tem uma coisa engraçada, né? Porque a mulher pensa assim, mas ele não consegue ter nenhuma ereção, ele não se estimula mais comigo, então ele não tem mais desejo em mim. Eu até brinco e falo o seguinte, olha, a medicação ela não gera uma ereção espontânea. A medicação ela potencializa uma ereção normal. Só que o ponto que você está colocando ele acredita que se ele não tomar a medicação, ele não vai conseguir ter uma ereção de boa qualidade. Perfeito. E aí ele entra num ciclo vicioso. Onde ele, sem a medicação, ele não acredita que ele vai ter uma ereção de boa qualidade. E aí ele vai ficando preso naquilo. E aí o que deveria ser uma coisa que deveria tranquilizá-lo, o fato de ter a medicação, passa a ser algo que angustia. Sim. Mas é engraçado que eu vejo muito assim, às vezes a gente prescreve a medicação, porque tem a tadalafila principalmente tem o uso diário e tem a de uso somente quando vai ter a relação, né, sob demanda. De 5 mg. Só que os 5 mg você demora 5 dias para você atingir um equilíbrio, né, uma quantidade no sangue que fica equilibrada e que é equivalente a você ter tomado de 20 mg. Uhum. E aí, muitas vezes, o paciente fica ansioso achando que, como ele vê o número 5, ele acha que funciona menos. E aí ele fala, não, mas os 5 miligramas eu acho que é muito fraco para mim. Ele não entende a dinâmica da medicação, como a medicação funciona. E um outro ponto que eu vejo muito também, como é a molecada, o pessoal mais jovem, fazendo uso da tadalafila para querer performar mais, né? Ser quase que o Superman da relação sexual. Esse é o problema. Né? Que aquilo que você coloca bem, né? Mas um filme do Superman, eu sei que aquilo ali não é real. E o problema é que muitas vezes aquele entendimento do consumo da pornografia, ele acha que ele tem que ser daquele jeito, igual o Superman, e que aquilo ali é a realidade. Sim. E que ele tem que performar daquele jeito. E aí vem uma outra coisa, que é a associação do álcool, que ele sai, toma medicação, bebeu. E qual o problema do álcool? O problema do álcool é que ele aumenta muito os efeitos colaterais dessas medicações. Então ele não teria problema algum sem álcool. E quando você coloca o álcool, vai para 65%, por exemplo, a chance dele ficar com cefaleia, dor de cabeça, ficar com o rosto vermelho e pode ter até dor torácica, dor no peito, causada por isso. E aí ele atribui que o remédio faz mal para o meu coração. Mas não é isso. É que está associando ao álcool. E aí vem o ponto, né? Que eu brinco também, que é o uso do álcool. O álcool, até um certo ponto, ele é um facilitador para a relação. Melhora a vasodilatação, melhora a ereção. E eu sempre brinco assim, me pergunto, mas qual o limite, até onde vai bem e a partir de quando começa a não ser bom? Eu brinco e falo o seguinte, é a regra dos 2 drinks. Se você 2 drinks. Se você olhar a quantidade de grama de álcool, né, que você coloca, então 2 latinhas de cerveja, 2 de 350, vai ser mais ou menos próximo a 2 taças de vinho, que vai ser mais ou menos próximos a 2 doses de um destilado, aí de um uísque, de alguma coisa. Então eu brinco assim, você quer ficar bem na hora? 2 drinks. Não passe de 2 drinks, que dali para frente começa a piorar. E aí vem a pergunta, né? A gente sabe também que o excesso do consumo do álcool gera outros problemas. E você vê na sua prática diária pacientes reclamando, talvez que o álcool, ele não consegue ter relação sem álcool, porque aí tem uma outra história, né? Porque ele está ansioso, aí ele bebe, a ansiedade diminui um pouco e ele melhora. E aí ele fica equilibrando entre beber muito álcool ou beber um pouco menos. Isso é comum, você vê os pacientes se queixarem disso? Eu vejo essa questão do álcool da seguinte maneira, Alexandre. Quando a gente pega a história da humanidade,
a humanidade sempre teve ritual, não é verdade? Sim. Né? Sempre fez rituais e sempre usou droga por ritual. Sempre usou droga por ritual. E se a gente pensar no álcool como uma droga, a gente pode entender que a droga está dentro do ritual. O grande problema das pessoas é que elas fazem uso da droga sem o ritual. Sim. Vamos chamar o álcool de droga, né? Então, se o álcool está dentro de um ritual, ele vai tomar uma dose, vai tomar duas, mas está dentro daquele ritual do sexo. O que acontece é que as pessoas querem tomar o álcool para performar. Porque muitas vezes tem fobia, tem medo da performance, medo do que o outro vai pensar, medo de não conseguir, medo de levar um não. E aí toma o álcool como uma forma de bloquear o medo social. Sim. E aí é um problema, porque você está usando o álcool para poder diminuir um medo, diminuir uma preocupação, e não dentro de um conceito de ritual. Porque uma coisa é eu abrir uma champanhe com a minha parceira, beber um vinho, eu estou dentro de um ritual. Né? Então a gente tem a taça, a gente tem o vinho, a gente tem todo aquele processo, né? Sim. Você tem um ritual, você tem um drink, tem um ritual e nenhum problema. Não vamos demonizar aqui o álcool, né? Dela, né? Não, mas também aos dois drinks. os dois drinks, mas tá dentro de um ritual, percebe? Dentro do ritual. Então se eu uso dentro de um ritual, tudo bem. O problema é que as pessoas não fazem o uso dentro de um ritual. Sim. Aí a gente vê como problema. Eu estou usando aquilo como, às vezes, as pessoas tentam usar como um medicamento. Então, em vez de procurar um tratamento médico para tratar a ansiedade, tratar a fobia, elas fazem uso do álcool. Para tentar diminuir. Então, vamos supor, o rapaz tem uma dificuldade de fazer um approach, porque ele tem lá medo, preocupação que vão pensar na imagem dele. Aí ele se droga com álcool, ele usa um mecanismo para anestesiar aquele medo para fazer o approach. Sim. Então isso gera um problema, porque ele vai se colocando numa situação onde ele só faz aquilo com o efeito do álcool. E ele não consegue treinar o desconforto. Sim. Porque o grande lance da nossa vida, de uma maneira geral, né, Alexandre, tudo tem um desconforto, né? Quando você vai fazer uma coisa nova, aquilo gera um desconforto. E hoje está muito difícil, na cultura que a gente vive, as pessoas passarem por esse desconforto. Elas não querem ter desconforto nenhum. E aí o uso excessivo de medicamento, o uso excessivo do álcool, porque a pessoa não quer ter... Você acha que as pessoas hoje estão menos tolerantes aos desconfortos que a vida normalmente traz? Hoje a gente não tem mais frustração, né? não tem mais tédio. Por exemplo, a gente está na fila do elevador. Não tem tédio. Você pega o seu telefone, né? E às vezes ocupa seu tempo. Ocupa seu tempo. E às vezes passar pelo tédio, passar pelo desconforto, é um aprendizado. Sim. Você vai aprendendo a lidar com as emoções a partir do momento que você tem frustração. Verdade. A partir do momento que você... Só que hoje a gente vive num momento, numa cultura, que é muito difícil as pessoas enfrentarem um desconforto. É tudo imediato. Tudo imediato. E às vezes num processo terapêutico, o que a gente vai trabalhar com esse paciente é o entendimento desse desconforto e muitas vezes entender que esse desconforto nada mais é do que uma resposta de sobrevivência. Sim. É o teu cérebro falando para você, Alexandre, isso é perigoso. Só que às vezes tem um bug. Como diz o meu filho, está bugado. Está bugado. Né? Então você está recebendo um alerta de perigo onde não tem. Então, para você poder passar por aquilo ali, você tem que vivenciar aquele desconforto e ir aprendendo a lidar com aquele desconforto progressivamente. Sim. Entende? E num processo terapêutico, a gente vai identificar que pensamentos são esses que levam ao desconforto, vai identificar que emoção é essa que está levando ao desconforto e vai trabalhar esse paciente a lidar com esse desconforto de uma maneira positiva. Sim, e é todo o trabalho que vocês vão ter que ter. Tem que ter. Agora, uma coisa que eu queria puxar um outro gancho aqui, que é muito comum, eu recebo muito paciente no consultório, que eles falam para mim assim, olha doutor, estou vindo aqui porque a minha testosterona deve estar baixa. Aí eu pergunto, mas por quê? O que está acontecendo com você? Aí ele fala, olha, minha libido está muito baixa, com certeza é a minha testosterona. Eu não tô me sentindo bem, eu não tenho muito desejo, eu acho que com certeza eu vou ter que receber uma reposição hormonal. E aí a gente dosa a testosterona, às vezes está lá em cima, e aí a gente investiga esse paciente, a gente consegue ver que não tem nenhuma alteração orgânica. Você pode fazer um teste até de ereção nele, a ereção maravilhosa. E aí eu falo para ele, olha, peraí meu cara, você está com um foco no local errado. E isso está sendo muito crescente. E aí vem o ponto. O que gera, então, quais são os outros fatores que podem gerar uma redução da libido do homem? Eu vou te contar um case consultório, muito antigo, mas um case muito interessante, exatamente isso aí. Era um paciente que veio com uma queixa de desejo no consultório, que é uma queixa muito comum, né, no nosso consultório,
E as taxas dele estavam perfeitas, ele tinha uma ótima relação com a esposa gostava dele, ele gostava da esposa, era um sujeito muito tranquilo, sabe? Poxa, e eu não conseguia levantar uma hipótese diagnóstica para aquilo, sabe? Porque alguns pacientes são claros, a gente consegue levantar uma hipótese diagnóstica. E a gente foi conversando, até que um dia ele falou para mim assim, pô, Antônio, eu estou vendo aqui na consulta, mas antes eu passei lá na casa da minha mãe. Eu falei, poxa, você passou na casa da sua mãe? O que está acontecendo? Não, Antônio, eu passo lá porque eu tenho que limpar as escaras da minha mãe. Minha mãe tem uma doença, ela está encamada, e sou eu que faço a cirurgia das escaras da minha mãe. Eu pensei assim, e aí você vai para casa? Aí eu saio da casa da minha mãe e vou para casa, e eu vou tentar namorar a minha esposa. Eu falei, pô, rapaz, você não consegue ver um link disso com a sua baixa de desejo? Você imagina que você vê a sua mãe lá, acamada, cheia de escara, cheia de ferida, aquele sofrimento, imagina como isso deve ser difícil. O impacto emocional disso tem em você. Você não consegue linkar esse impacto com o fato de você chegar em casa e não ter desejo? As pessoas não fazem essa associação. Elas acham que são imunes, né? É como se como se essas coisas do sexo fossem separadas, fossem estanques das coisas da vida. E, muitas vezes também, esse homem tem uma taxa alta, mas quando você vê, a vida erótica dele é pobre. Isso é uma coisa interessante. Eroticamente, ele está pobre eroticamente, porque na crença dele, a parceira dele ou o parceiro saiu do banho, na crença dele ele tem que ter ereção. E se não tem, tá alguma coisa errada. Se não tem, tá alguma coisa errada. Então, muitas vezes, ele está pobre de erotismo. Tanto que isso é uma boa pergunta, que quando eu falo com os urologistas, eu falo assim, poxa, é legal você perguntar para o paciente como está a vida erótica dele, como está o erotismo dele. E poucos médicos perguntam isso. Sim. Como é que está o seu erotismo com a sua parceira? Você é erotida? Você tem fantasia? Você tem liberdade? Porque muitas vezes o filho está dormindo no meio da cama. Aí não tem como. Ou quando não é o filho, é o pet. Essa é nova, tem. Essa é nova. O gatinho, não, é sério, o cachorro. E ele acha que aquilo não vai interferir. Mas quando você observa, aquilo interfere. Então eu brinco, ó, tem que botar o petinho pra fora, bota pra fora, fecha a porta, tem que fazer isso. Mas às vezes ele fala, mas se eu botar pra fora ele vai ficar chorando. Ah, não, mas porque acostumou. Que acostumou. Então a gente brinca com essas coisas, mas a gente está brincando no sentido de falar que são muitas as variáveis que interferem no desejo. Isso, e as pessoas querem botar a culpa no hormônio. No hormônio. Não que o hormônio não interfira, é importante ele então, eu acho que também é porque é mais fácil de resolver, né? Mas eu vou lá, tomo um hormônio e resolve. Acabou. E do que ter que mexer, né? Imagina, ter que tirar o cachorro do... Dá um trabalho esse negócio, né? Ainda mais o cachorro que já está acostumado a dormir ali no cantinho dele. Ou então, como é que você faz se você tem a vida toda que o seu filho dormiu na cama com você? Isso é um problema, né? Como é que você vai criar esse modelo, mudar? Então, muitas vezes, a dificuldade é mudar o padrão de comportamento. Tem uma coisa interessante, você está falando aí do padrão de comportamento que está acontecendo ao redor, né? Aí eu lembro de um trabalho que eles fizeram, que aí entra um outro assunto, que é a sexualidade depois que tem filho. Sim. Que aí é uma coisa que as pessoas, eu vejo muito casamento naufragar nesse momento. Pô. E aí tem um porquê biologicamente, que a mulher tá ali, acabou de ter o parto, tá amamentando, a prolactina tá alta, a prolactina alta tira o desejo dessa mulher, ela não consegue se lubrificar direito, e aí esses estudos mostram que geralmente demora 1 ano para a mulher voltar fisicamente a ter alguma possibilidade para isso. O bebê chora de noite, demanda muito da mãe, né? O bebê demanda muito da mãe e do pai também, quando o pai participa, demanda muito do casal. E isso é um fato, isso é importante. E é engraçado, tem uma tribo de índios que eles falam que é necessário uma tribo para criar uma criança. Porque você tem que ter uma rede de suporte de familiares, porque sozinho é muito difícil dar conta dessa demanda que a criança traz. E aí vem o ponto, né? O que esse casal pode fazer? Qual a estratégia que eles podem adotar, considerando que a mulher está nesse período e os homens também ficam preocupados em chegar junto? O que pode ser feito nesse momento? Sabe qual é a palavra-chave aí, Alexandre? Intimidade. Intimidade, porque quando um casal tem intimidade, eles podem combinar. Ou o homem pode chegar para a mulher e falar, meu amor, eu sei que você está cansada, mas eu estou com desejo, eu quero me masturbar, eu quero fantasiar, eu quero erotizar. E muitas vezes a outra pessoa pode participar indiretamente. Sim. Mas para isso, o casal tem que ter intimidade. Porque imagina, não tem nada mais constrangedor para esse homem estar com desejo, porque muitas vezes ele foi trabalhar, a mulher ficou em casa cuidando do bebê, ainda é uma realidade, né? Sim. Sofrendo, amamentando, às vezes está sofrendo do processo que a maternidade
É um processo muito difícil, apesar de ser muito enaltecido na sociedade. A gente Pesado. sabe o quanto é difícil para a mulher, então é natural que ela não tenha desejo, mas o homem está vivendo a vida dele. Sim. Então ele chega em casa com desejo. Aí muitas vezes, sabe o que ele vai fazer? Ele se masturba escondido no banheiro. Quando isso acontece, o que está acontecendo? É falta de intimidade. Por que ele precisa fazer isso escondido da parceira? Ele pode fazer isso junto com a parceira. Não necessariamente a parceira tem que participar, porque ela está cansada, ela está preocupada, mas ele não precisa fazer isso escondido. Sim. Ele pode fazer isso junto com ela, ou participando com ela, mesmo que ela fique fora. E ele está ali junto com ela, abraçando, beijando, participando daquele momento de excitação dele. Mas para um casal conseguir fazer isso, Alexandre, eles precisam ter muita intimidade. E às vezes isso não é o comum, né? Não é comum, às vezes esse casal não tem essa intimidade. Então, quando você tem um casal que consegue conversar claramente sobre os desejos, sobre as fantasias, e quando você desenvolve essa intimidade, fica mais fácil passar por essa fase mais difícil do casal, porque eles conseguem combinar. Eles falam, vamos botar a babá aqui pra gente sair pra namorar. É isso que eu ia falar, e não tem que ter também aquela quebra, olha, vamos ter um momento nosso. Sim, assim, combinar. Antes da criança veio o casal, né? Exatamente. E será que o casal tá existindo ainda? Ou está sendo uma coisa protocolar apenas? Né? Às vezes, Alexandre, aquele casamento ali já tem uma baixa erotização, mas ele funciona. E quando o bebê vem, ficou claro que eles não tinham intimidade. Sim. Então revelou um problema. Revelou um problema. Isso é interessante ver desse ponto. Entendeu? E aí quando você... Mas aí, pelo que eu entendo, então um trabalho... vale a pena um trabalho do casal, então? Uma psicoterapia de casal para poder fazer com que essa intimidade, esse entrosamento entre eles volte a acontecer. E pode ser até remoto, Alexandre. É isso que é a vantagem hoje em dia. Exatamente, a gente pode fazer isso remotamente, atende o casal remotamente, porque o que a gente vai conversar aí é sobre fantasia, vai conversar sobre intimidade, vai conversar sobre o que é importante para mim, o que é importante para você, vai falar sobre carinho, afeto, parceria. Sim. Né? Muitas vezes isso, às vezes a mulher está se sentindo ali sozinha, né? Poxa, eu estou aqui cuidando do bebê, meu parceiro está distante de mim. Muitas vezes a mulher está passando por uma questão de, com certeza o corpo muda. E ela não está se sente bonita. Não se sente bonita e o parceiro está distante, né? E é um momento que às vezes o parceiro tem que estar próximo, porque é um momento que ela está se sentindo mais carente, mais desamparada. Realmente você cuidar de um bebê é um processo muito difícil, não é fácil. Então vou brincar, ó, vocês que estão aí passando por um momento difícil aí, acabou de ter um filho, então, saiba que tem solução, tem quem te ajude. E lembre da intimidade. Tem que desenvolver a intimidade. E a intimidade passa pela conversa, pelo diálogo. E tudo isso é um processo, tudo isso a gente faz dentro de uma terapia de casal, dentro de uma terapia que não necessariamente precisa ser sexual. Porque a gente está falando de intimidade, né? Vai além não é só ir ao banheiro de porta aberta, é muito mais do que isso, né? É. Às vezes as pessoas pensam que intimidade é usar o banheiro de porta aberta. Intimidade é eu poder falar dos meus desejos, dos meus anseios, poder me abrir para outra pessoa sem ter preocupação de ser julgado.